Carlos Vitor, atual treinador do Nova Iguaçu, vice-campeão do Campeonato Carioca 2024, foi eleito o melhor técnico do campeonato. Tem se destacado dentro do campo, sendo um homem de Deus e referência para todos nós. Recebam com muito carinho, Carlos Vitor. Você pode dar um aplauso maior para Jesus? É sobre Jesus, mas eu queria que você desse um aplauso também de gratidão pela vida do Carlos, que está conosco aqui, professor Carlos Vitor. Professor, se apresenta para a galera, só está em casa, está na casa do seu pai, fica à vontade. Boa noite, igreja. A paz de Cristo. Quero agradecer o convite do pastor Léo, de todos os pastores dessa casa, como os obreiros e todos os irmãos que aqui estão. Coisa boa, Deus abençoe. Carlos, conta pra gente, agora você está vivendo um crescimento, na sua carreira, graças a Deus por isso e glória a Deus, mas você falou ali que as pessoas querem ver os status, mas não vem o processo. Conta pra gente um pouco como é que foi a sua carreira, você foi jogador de futebol, como é que foi pra gente, como é que foi na sua vida você chegar onde você está hoje? É uma história bem longínqua, Posso dizer para vocês que é desafiador, São muitos anos de muita luta, de choro, de incertezas, mas quando eu conheci a Cristo, a consolidação ficou mais fácil. Eu realmente entendi que eu teria que seguir em frente e realmente buscar o que eu mais queria na minha vida, que foi uma coisa que eu sempre tive, O desejo de ser um grande atleta e, consequentemente, as coisas foram tomando outro rumo. Eu fui seguindo na carreira depois de treinador, mas o mais importante disso tudo para mim foi ter aceitado Cristo e realmente ter ficado muito consistente com a paz. Uma paz de espírito muito grande, foi fazendo com que eu realmente tivesse uma serenidade, entendimento de que a salvação é Cristo. Amém. Mas então você foi atleta também do Nova Iguaçu e hoje é o técnico do Nova Iguaçu. Como é que foi isso, essa transição de jogador para técnico? A transição aconteceu num determinado tempo ao qual eles passaram a perceber que eu realmente tinha uma identidade para comandar, E nesse período eles me pararam, que eu costumo dizer. E nesse período, para você ter esse entendimento, logo de primeiro momento foi difícil, mas depois Deus foi ablandando meu coração, eu fui entendendo e realmente passei a fazer com grande amor, como sempre fiz, E como sempre continuo fazendo sobre tudo aquilo que eu realmente gosto. E aí começou a trajetória como treinador, estagiei, e dentro disso eu fui trabalhando em todas as categorias, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, e algumas indas e vindas no profissional, mas a consolidação realmente foi nos últimos 3 anos, Eu digo que foi nos últimos 3 anos? Não, perdão, é o início de tudo, é o processo. É o processo ao qual você tem que passar para você poder colher os frutos. Hoje é muito mais fácil você ver o que você está vendo, todo o glamour, mas eu estava falando para o pastor Léo o seguinte, eu sei que foi Cristo que me concedeu isso tudo. Deus nos concedeu Cristo, seu Filho. Para mim, o mais importante, eu trocaria tudo isso pelo que eu fiz, que foi aceitar Cristo. Para mim, isso é a minha maior conquista é essa. Eu digo para vocês que trocaria, mesmo sabendo que foi Ele que me concedeu, mas eu trocaria tudo por aceitar Cristo. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, coisa linda. E pelo que a gente conversou, você sempre foi muito receptivo, muito educado, gente boa, deu para perceber que você tem uma vida com Deus, isso para nós faz diferença. Qual é a missão que você tem como treinador, assim? Você vê que agora você não está dentro de campo mais, você já foi jogador, que você trocou uma ideia com a gente, mas agora você está do lado de fora e você não tem como ser mais o herói, você tem que formar o herói. Como é que você fica nessa missão assim de formar pessoas, não só para o esporte, mas para a vida? Isso é um ponto maravilhoso, Eu costumo dizer que essa questão nossa de poder conhecer o ser humano a fundo, Você gerir pessoas realmente é algo que
que é difícil, mas para Cristo nada é difícil, né? Pode ser momentaneamente. E com o tempo você vai quebrantando o coração, vai realmente usando a palavra, vai tendo uma relação muito forte de respeito e confiança. Quando você passa realmente entrar profundamente na vida de um indivíduo e ele passa realmente a gerar confiança em você. Então essa relação ao qual você tem confiança e respeito, as coisas ficam muito mais fáceis. E aí foi o que eu estava conversando com o pastor, as coisas passam a fluir com uma naturalidade muito grande, porque a pessoa realmente vê você com um bom perfil para realmente ter a confiança. E a gente sempre usando a palavra do Senhor, que abranda muito mais ainda. Muito legal. E uma coisa que nós já ouvimos aí, várias igrejas batistas têm os embaixadores do rei, né? Que eles têm um lema, construindo meninos para não remendar homens. E você vê que às vezes o cara é um bom jogador, ele tem talento, mas talento não é tudo. Você pega muitos atletas, não só agora, mas nessa sua caminhada de 32 anos de profissão, você pegou muitos atletas que tinham talento, mas às vezes tinha algumas atitudes, alguns comportamentos que poderiam atrapalhar eles na vida. Você já pegou muitos exemplos assim? Tive vários. Trabalhei com muitos atletas nesse aspecto, muitos mesmo. E hoje a gente costuma dizer que tem uma grande satisfação em poder estar falando sobre essa questão, né? Porque não é só formar o atleta, né? É formar o cidadão, né? Isso para mim que é o mais importante. A questão do esporte, a gente sabe que o esporte ele realmente ele unifica, né? Ele disciplina, ele realmente transforma. Mas é importante demais essa relação. Você precisa ficar muito consistente nessa relação para que você entenda o que o atleta tem a dar para você e o que você tem a dar para o atleta. É fundamental na relação você realmente estar passando essa confiança para ele. Para quê? Para que você entenda profundamente, porque é o que eu costumo dizer, nem todos vão chegar. Mas chegar para Cristo é algo realmente maravilhoso. E quando você consegue isso, quando você consegue ganhar o atleta, não só o atleta, e consegue ganhar o cidadão para Cristo, realmente é uma vitória que não tem como mensurar. Coisa linda, ganhar mais um para Jesus, né? Carlos, você já pensou em desistir alguma vez na carreira de técnico, de jogador? E qual foi a maior dificuldade que você passou assim na sua caminhada? Porque as pessoas podem te ver na televisão, podem ir no Maracanã, ver você lá, Maraca lotado, seu clube tendo um desempenho fora do comum. Ninguém esperava talvez que o Nova Iguaçu chegasse na final do Carioca. Mas qual foi a maior dificuldade que você já passou assim na sua carreira? Foi quando eu estava no profissional e tive que retornar para o Sub-15. Então, realmente é uma mudança muito drástica, né? Eu digo para você que é você ser um diretor da empresa e depois ter que retornar lá embaixo para ser o funcionário, né? Mas Deus foi tão bom nesse percurso que me deu uma tranquilidade, me deu serenidade. E Deus honra quem dá honra a Ele, né? Então, o que aconteceu, o que está acontecendo na minha vida hoje, dentro do clube ao qual eu fui desonrado, mas Cristo é fabuloso. Eu fui honrado de forma ao qual, como todos viram, né, aqueles que acompanham esporte, a forma como aconteceu no Maracanã, ao qual outras situações que eu passei e eu vi que realmente Cristo estava na minha vida. Muito profundo mesmo, que atingiu de uma forma que depois eu entendi. E muitas das vezes, até o repórter me perguntava, Cal, às vezes eu via você, parecia que estava perdido. Eu não estava perdido, eu estava olhando para os céus. Eu estava olhando para os céus e numa relação muito íntima com o Senhor. Eu confesso para vocês que eu olhava o Maracanã, para mim, 60, 64 mil, é indiferente. Porque você com Cristo, nada daquilo ali ia me afetar. Eu estava muito seguro, com muita paz, coração muito puro, muito limpo, e eu tive esse entendimento. E eu estava falando para o pastor Léo, muitas das vezes você olha para as pessoas e você vê as pessoas um pouco atribuladas, né? E com Cristo é totalmente diferente. A gente pode ter uma queda ou outra, que nós somos seres humanos, mas Cristo já dá retomada mais rápido, e você precisa entender e ter essa confiança. Você tem que ter essa intimidade, conversar com Ele sempre, busquem isso sempre. Porque Ele vai te dar direção, Ele vai te trazer a blandeza, vai te trazer a solidez para você poder resolver o que você tiver que resolver. Você pegou aí, Deus honra quem honra,
Você pegou aí que ele estava olhando para o céu, né? Você tem que pegar essas chaves aí para a sua vida. Já que você entrou nesse assunto de honra lá no Maracanã, compartilha com a gente como é que você se sentiu como profissional, como servo de Deus, quando o Tite fez aquela atitude que ninguém esperava contigo, de te dar a medalha, falar que o seu trabalho foi melhor do que o dele, porque você está num clube de menor expressão, é uma potência, mas comparado com o Flamengo e outros clubes, vocês tiveram um momento assim de improvável mesmo, né? Foi Davi contra Golias, vocês foram derrotando os Golias ali e chegaram onde chegaram. Como é que foi para você aquele momento ali na sua vida e como servo de Deus? Momento épico, momento faraônico. Talvez se eu fosse unir vários adjetivos para você poder encontrar uma palavra, eu prefiro dizer Cristo, porque Deus usou o Tite naquele momento. Usou mesmo, usou profundamente. O Tite, a gente sabe que é um treinador gabaritado, uma capacidade fantástica, porque, na verdade, eu já sou fã do Tite, até porque trabalho com o Andrezinho, que já havia trabalhado com o Tite. Então, o Tite tem um perfil muito parecido com o nosso na maneira de lidar com o atleta. E aquele momento ali ao qual que ele me chama e diz que quer me dar a medalha, mas anteriormente, já no primeiro jogo, ele já havia falado. Quando eu fui falar com ele, eu falei: pô, professor, um grande prazer, uma satisfação, que possamos fazer um grande jogo aqui. Ele: não, para, calma. Senão você vai me fazer chorar. Você que é o grande treinador hoje, o teu momento, você tem uma equipe fantástica. Aí você é muito natural a gente se emocionar. E aí eu volto a retornar para a segunda partida, quando ele fala para mim: Carlos, me chama, eu queria realmente aqui te passar a medalha e dizer o respeito pelo teu trabalho, pela capacidade da tua equipe, o que vocês fizeram. Realmente você é o melhor técnico para mim. Mas o mais engraçado para mim não foi isso. Não, mais engraçado não. O melhor para mim não foi isso. O melhor foi que eu estava numa oração do dia 1º ao dia 7, que eu congrego na DIVEC, do pastor Marcelo Graça, aqui na Vila da Penha. E nesses 7 dias, era o dia que eu tinha o jogo da final, o segundo jogo da final contra o Flamengo. Então, de oração de 11 à meia-noite, 30 minutos com o joelho no chão, orando, e depois mais 30 minutos, né, louvando e cantando e ouvindo a palavra, enfim, maravilha. E no sábado, eu estava concentrado, eu estava em Nova Iguaçu, eu saí de Nova Iguaçu, vim para a igreja, participei da oração, voltei para a concentração. No domingo, depois do jogo, eu estava com a minha família, deixei o pessoal num bar, e aí eu fui para a igreja. Mas só que no sábado, um varão estava do meu lado e falou assim: Deus pediu para me falar, tocou profundamente no meu coração, pediu para falar para você que você vai ser campeão no Maracanã. Só que eu já estava um pouco agoniado, porque eu queria vencer a segunda, nós queríamos vencer a segunda partida, e nós trabalhamos a semana toda falando sobre isso. E eu estava muito confiante que nós íamos vencer, uma confiança assim, sabe? E o que aconteceu, perdemos 3 atletas dentro do jogo, enfim. Vou para a parte final. A parte final foi quando eu cheguei no Maracanã, que eu recebi a medalha e não fui campeão. Dividi um painel de campeão e não fui campeão. Eu ergui um troféu e não fui campeão. Só que não é como a gente quer, é como ele manda. Então, aquilo para mim... Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E, na verdade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Nós temos que saber entender. E depois eu entendi o que o varão tinha falado para mim. E nós fomos campeões. O Tite pediu para todo mundo dividir o painel. E dali minha admiração passou a ser muito grande. Né? Eu costumo dizer que é a nossa admiração terrena, que a nossa admiração maior é por Deus e Cristo. Mas foi um momento assim que eu em várias entrevistas que eu fui, podcasts, enfim, eu fiz questão de falar sobre isso. Eu acho que o Maracanã nunca vai viver, eu não posso dizer isso, até me perdoe.
Eu disse isso, que o Maracanã nunca ia viver, não existe isso. Quando Cristo quer, quando Deus quer, acontecem coisas faraônicas. E o que aconteceu para mim naquele momento ali foi algo espetacular. O Maracanã, que viu o Gija, que viu o Romário, que viu o Dinamite, enfim, outros grandes jogadores. Mas uma cena daquela eu nunca tinha visto no mundo. Futebolisticamente falando, eu nunca vi isso, nunca vi. Você dividia um painel com uma equipe que foi campeã, mas eu sentia no Tite a pureza, a transparência e a verdade. E Cristo usa realmente as pessoas, usa profundamente. E eu senti que ele foi um usado naquela noite, para que tudo acontecesse, né, a esfera como foi. Amém. Cal, quero dizer que você é um campeão na vida. Obrigado, pastor. Não só Glória a dentro Deus. de campo, mas pelo que a gente está se conhecendo, você é um campeão na vida e Deus vai te usar para você gerar mais campeões na vida no nome de Jesus. Oh, glória. Como é que é, Cal, a sua vida devocional com Deus, assim? Como que você faz? Você tem o hábito de ler a Bíblia, de orar? Como é que é a sua busca pelo nosso Deus? Eu, na verdade, passei a seguir um bispo Bruno Leonardo aqui. E são 3 orações por dia, né? A oração das 5 da manhã, a oração das 18 e a oração da meia-noite. E tem o Luciano, que é casado com a prima da minha esposa, que me convidou para que eu pudesse ir na DVEC com ele. E a partir disso, sempre continuei ouvindo minhas orações e passei a igreja com ele. E essa relação ela foi ficando muito mais forte, que é uma coisa que a gente não consegue controlar, né? Quem controla é ele. E eu fui me aprofundando. É uma coisa que realmente eu tenho uma identidade, que eu vivi com uma pessoa que era cristã. E aquela semente ela estava guardada ali. E hoje ela está começando a proliferar de uma forma espetacular. Então eu volto a dizer, aceitar Cristo para mim está sendo algo tremendo. Eu falei para o pastor Léo que eu ia me batizar, mas no dia que eu ia me batizar teve o jogo, não tive como fazer. Aí fui falar com o pastor, calma, abranda teu coração, calma que Deus está te moldando mais ainda. Vai chegar o teu momento para você realmente se batizar nas águas. Amém. E você, com a sua fé, você tem a convicção que é possível e é necessário, e você faz questão disso, de colocar a sua fé, a sua caminhada com Cristo na sua profissão, no dia a dia, entendendo que tem muitos atletas que não professam a mesma fé, mas você leva essa fé, você acredita que a sua vida com Deus pode e deve fazer parte da sua profissão? Faz muito. Eu gosto muito de ressaltar que, desde que eu trabalhei na base, mesmo não sendo cristão, sempre usei a palavra. E agora, profissionalmente, eu me sinto muito mais à vontade, porque nós somos instrumento, né? Somos usados. E a forma ao qual nós conduzimos, pelo tempo de experiência que tem, pelo Senhor nos empurrando, eu sempre respeito todos. Eu deixo bem claro, independente de religião. Tinha um atleta meu, Fabrício Bill, que é espírita, então não tem nada a ver. O respeito é que é fundamental. A gente precisa respeitar as pessoas. Então, isso aí é um ponto para mim preponderante, ao qual eu consigo gerar a confiança dos atletas. Mas a palavra do Senhor, eu sempre faço questão de ressaltar, independente de qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. Bill, conta uma história engraçada, se puder, claro, e que possa contar aqui, que você viveu no futebol nessa sua caminhada como técnico ou como jogador. Tem várias, mas uma foi realmente que foi fora de série, todo mundo riu. Eu estava na posição do treinador, fica na frente do banco, veio uma bola, eu fui chutar a bola, escorreguei e caiu. Ficou todo mundo rindo. Os garotos no banco de reserva, os atletas, professor, o que houve? Eu falei, não, já levantei rapidinho. Aquele que sai de pé, curte para que não cai, né? E uma questão aqui, porque já vieram alguns jogadores aqui, eu acho que é a primeira vez que vem um técnico. Conta pra gente, assim, uma questão de curiosidade mesmo, talvez muito, como é que é a vida de um técnico, o dia a dia, é o primeiro a chegar, é o último a sair, tem que gerir o grupo. Compartilha um pouco com a gente, para a gente aprender como é que é a vida de um técnico. Você já falou.
Na verdade, são noites em claro, né? Montagem de treinamento, de sessão de unidade, né? De exercitação, são relatórios. Você tem que estar profundamente envolvido, profundamente, porque foi o que você falou, nós somos o primeiro a chegar e os últimos a sair. Nós somos sempre, a nossa vida sempre, você está sempre debatendo. Hoje mesmo nós fomos comemorar o momento ao qual nós estamos vivendo. Nós estamos fazendo a programação da semana para botar lá para os atletas saber o que vão fazer, saber as unidades de treino, que vai ter vídeo, enfim. Realmente é o tempo todo, é 24 horas você vivendo, não tem como. Você só foge do futebol quando tu vai dormir. E de vez em quando tu ainda acorda achando que está na beira do campo. Mas realmente foi o que a gente estava conversando. Em qualquer segmento profissional, quando você é envolvido profundamente, claro que você tem que ter o tempo para a família, né? Porque depois, debaixo dos céus, a família é algo espetacular. Mas as esposas, os filhos é que sofrem, né? Pela distância, pelas viagens, enfim. Principalmente nesse campeonato carioca, nós fizemos 10 jogos, nós fizemos 4 jogos em 10 dias. Então, se você for fazer uma análise, viaja para lá, viaja para cá, não dá tempo nem de passar em casa e dar um beijo na família. É o tempo todo concentrado, voo, enfim. Então, realmente é algo árduo. Ver o final da história é muito mais fácil, né? Mas o processo, faz parte sentir bem o processo para colher frutos. E aí você vai ser honrado sempre pelo Senhor. Sem processo não tem final da história, né? Não tem como, não tem. Tem que sofrer o processo e tem que ser consistente, porque você vai chorar, vai sorrir, vai chorar, vai sorrir, mas vai chegar o momento de você ter um sorriso eterno. Amém. Glória a Deus. Carlos, vamos ser sinceros. O senhor trabalha, toda a equipe, claro que ninguém, ainda mais no esporte, ninguém entra para perder, né? Ninguém entra para perder. Mas o Nova Iguaçu acabou, assim, impressionando muitas pessoas. Vocês se prepararam, vocês foram improváveis. E nós temos na vida, eu sou improvável, o senhor é improvável, os nossos pastores são improváveis, muitos adolescentes aqui, pais e mães, talvez tinham tudo para dar errado. Vocês imaginavam que vocês iam chegar na final, que vocês poderiam ser campeões? Sim, fizeram jogos duros contra o Flamengo, queria eliminar o Vasco na semifinal. Vocês imaginavam isso? Que vocês poderiam ser o improvável? Na Copa do Brasil fizeram um excelente jogo contra o Inter também. Isso estava no coração de vocês. Foi uma surpresa para nós, estamos lá de fora, mas para vocês sabiam assim que poderia acontecer? Como é que foi isso para você? Pastor, vou contar o processo como ele foi no início, né? Apresentação. Primeiro, nós temos um banco de dados, ao qual nós temos o nosso analista de desempenho, junto com a comissão, a gente faz uma busca de atletas. E dentro desse banco de dados, você, depois que busca os atletas, você tem que saber o extracampo dos atletas, que é fundamental. Basicamente, esse entendimento que as pessoas têm que ter. E nós fomos felizes, porque Deus sempre esteve no processo. A escolha dos atletas foram os atletas com todas as letras ao qual nós escolhemos. E depois dessas escolhas, na primeira palestra nossa, eu falei da importância que era o primeiro momento é não descer, porque a gente sabe o quanto financeiramente, você não descendo, o quanto você traz de recurso para a empresa, que o Nova Iguaçu é um clube empresa. E nós fomos andando degrau por degrau, nós fomos sentindo que realmente estava uma reprodução muito boa dentro daquilo que a gente passava como questões de exercitação e crescimento como atleta, crescimento como ser humano e profissionalmente. Então, isso foi um ponto preponderante para que a gente chegasse uma reta, chegasse um momento foi o que eu te falei, eu estava com uma serenidade muito grande, então sabia que Deus estava atuando. Às vezes eu via um ou outro da comissão um pouco, mas a gente sempre tranquilo, e a caminhada foi indo, nós fomos subindo os degraus, fomos caminhando, e quando chegou no momento do Vasco, né, que a gente tinha um jogo contra o Internacional da Copa do Brasil, e depois ia jogar com o Vasco. Muita gente, a torcida criticou, porque nós poupamos 3 atletas, mas o poupar dos atletas não é nada, nós vamos poupar, não é fisiologicamente falando. Você tem um fisiologista que te dá dados ao qual a gente tem que ter esse entendimento, que é uma coisa muito natural no esporte. E, consequentemente, nós poupamos. Aí, no jogo contra o Inter, eu reuni eles e falei, o que é mais poupável? A gente ir para uma semifinal com o Vasco,
ou a gente de buscar a Copa do Brasil, porque financeiramente a Copa do Brasil traria retorno, mas tem um certo momento que você vai parar. E era muito mais palpável o momento ao qual nós estávamos vivendo, sabendo que o Vasco estava num momento difícil. Então, estrategicamente, Deus me tocou, eu usei esse discurso, foi fundamental, nós fomos até o fim, mas eu estava com uma ideia, já tinha falado, se nós conseguíssemos empatar o primeiro tempo contra o Inter, eu ia usar os 3 atletas que realmente estavam ali, porque eu sei que o nível de carga que a gente poderia utilizá-los, e utilizar 20 minutos, 30 minutos seria o suficiente, mas aquelas coisas de futebol, a gente sabe como é que é, o prêmio pobre sempre sofre, enfim, vamos em frente, nunca choramingando por nada. Aí fomos em frente, aí fomos para o confronto contra o Vasco, ao qual o Vasco, o treinador falou que não, nós vamos ter a semana para descansar e nós vamos ganhar o jogo. Aí até o pessoal da imprensa pergunta muito, pô, Cal, como é que você falou? Não, eu não enfatizei muita coisa. Deus realmente estava no barco, não tinha como. Cristo estava no barco. Por quê? Porque em momento algum me apavorei com o que eu ouvia da imprensa, ou o que falavam, enfim, eu só falei para o grupo. Vocês ouviram que o discurso do filho do Ramon Dias, junto com ele, que nós vamos para a final, que nós estamos descansados. Fiquei tranquilo, não tinha porquê. E aí Deus nos honrou. A gente já havia ganho o Vasco no primeiro jogo, antes da fase da classificação, e quando fomos para os 2 jogos, o primeiro jogo nosso da final foi avassalador, né? Da semifinal. Mas todo mundo, né? Pô, mas era para ter ganho, não ganhou. Eu continuei blando, continuei tranquilo, entendendo que Deus estava... Fica sereno, calma. Porque todo mundo pensa, não ganhou agora, vai jogar contra o Vasco novamente, uma potência, mas a gente sabia como é que nós estávamos bem. A competição que nós fizemos, o Flamengo fez 27, nós fizemos 24, não tinha outra equipe para fazer a final se não fôssemos nós. E aí jogamos contra o Vasco no segundo jogo e não fizemos a mesma partida, mas fomos felizes e ganhamos o jogo de 1-0. Aí ali foi a redenção mesmo para o Senhor. Aí foi a final, né? Que foi algo realmente assim, épico. Glória a Deus. Como o senhor é mister, né? O senhor é técnico, deixa uma mensagem para quem talvez quer ser um atleta, não só do futebol, pode ser do futebol também, mas de outro esporte. Quais dicas, quais conselhos o senhor daria para se algum jovem nosso, algum adolescente nosso, quiser ser um atleta algum dia? Disciplina. Disciplina, Bernardinho que usa. A disciplina é uma ponte que liga o teu sonho às tuas realizações. Disciplina é fundamental. Às vezes você não é um excelente atleta, não é o top, mas se você for disciplinado, esse indivíduo sempre vai ter vez. Dormir cedo, se alimentar bem e trabalhar muito forte. Querer ser melhor do que você a cada dia. Você não precisa competir com ninguém. A tua competição tem que ser com você. E quando você consegue isso, ter esse entendimento que a competição é contigo, você fica muito mais forte para seguir. Você não precisa nem olhar para o lado, só olhe para frente. Coisa linda, hein? Meu amigo, como é que você faz? Você já até falou um pouco, mas se puder enfatizar um pouco mais, como é que você faz para evangelizar o pessoal na sua profissão, assim? Cada um o senhor respeita a religião de todo mundo, como o senhor falou, mas o senhor procura ter esse hábito de falar de Jesus, ensinar da palavra. Como é que o senhor faz isso? Sempre. Nas nossas reuniões, eu sempre, apresentação, né, que é o primeiro dia da semana, né, eu faço questão de ressaltar, agradecer a Deus por estarmos aqui, né, por estar cuidando da família de cada um de vocês. Vocês estão aqui, vocês estão felizes, vocês estão podendo exercer a profissão ao qual vocês querem, para dar dias melhores para suas famílias ou nossas famílias, mas entendendo que a permissão de tudo na nossa vida é do Criador. Então, eu sempre ressalto isso, independente de qualquer coisa, tá? A gente tem esse entendimento, independente de crédulo, eu sempre falo com eles, não vou estar aqui falando eu estou falando de Deus. De Deus. E outra coisa, vocês sabem que eu sou cristão, mas independente disso, eu vou estar respeitando cada um que aqui está, porque nós somos uma coisa só, unificada, porque quando a bola rolar lá não tem como, nós precisamos vencer. Muito legal. Carlos, conta pra gente quando que foi a virada de chave da sua conversão, quando que assim, você teve um encontro com Cristo, você falou assim, não, a partir de agora eu sou de Jesus. Rapaz, esse dia eu estava na igreja com a minha comadre, né, que é prima da minha esposa,
e estava com o esposo dela. E a pastora Antonieta estava em cima, no púlpito, né? E nós estávamos na fileira de trás. E foi num dia de oração, daquelas orações. Não agora não, já anteriormente, que acho que passei a segunda ou a terceira que eu participo de joelho no chão. E o pastor, quando encontrou a pastora Antonieta no banco, ele falou, não tem pessoa melhor para fazer esse término, porque ela foi a grande percussora de lá. E fecha o olho e ora, e vem a palavra, e quando eu olho para frente, eu vi uma luz do lado dela. E eu vi, mas eu não quis falar com nenhum dos dois. Depois, consequentemente, eu os encontrei no dia seguinte e relatei para ele. Minha comadre ficou toda, e ele também ficou assim. Eu falei, realmente foi tremendo. E aí, na semana, houve a oração, né? Participei da normal, culto de domingo, de segunda, e quando o pastor chamou, eu fiz questão de ir lá na frente e realmente ser contemplado pelo Senhor, que Ele me aceitasse mesmo. E foi o que eu volto a dizer, trocaria tudo que estou vivendo agora, sem demagogia nenhuma, porque aceitar Cristo para mim foi o maior ponto. Eu falei para o pastor William o seguinte, é algo que realmente é difícil de explicar, mas até uma entrevista eu falei, a gente não precisa explicar, a gente precisa viver. A gente tem que viver o que Cristo tem para a gente. Então, realmente foi algo maravilhoso. Eu até falei para ele que, em uma conversa minha com Cristo, eu creio que eu serei uma célula dele no esporte. Você pegou aí que ele falou que seria uma célula dele no esporte? Você tem que pegar, meu irmão, não pode moscar não, né não? Igual atleta dentro de campo. Carlos, qual a mensagem espiritual, assim, um texto, alguma coisa, você queria deixar para essa galera que está aqui, para os nossos irmãos, e também para as pessoas que estão prestando o culto em casa? Pode deixar uma mensagem Pastor no teu coração. Tem como pôr ali? Pôr no telão? Pode. Ageu 2:9. Bota para a gente aí, por gentileza, Ageu 2:9, por favor. Ageu 2:9, por favor. Vai chegar, meu irmão. Aí. Se puder botar um fundinho preto, por gentileza. Isso. A glória deste novo tempo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. É neste lugar estabelecerei a paz, declara ao Senhor dos Exércitos. Essa é a minha mensagem. Glória a Deus. Que esse novo tempo na sua vida seja um tempo abençoado. E a última pergunta, meu amigo. Como é que você... nem foi ensaiado, pessoal, nem foi ensaiado. E a última pergunta, meu amigo. Poxa, realmente, pessoal. Como é que o senhor quer ser lembrado? A Bíblia vai dizer, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Como é que o senhor quer ser lembrado depois que o esporte, o senhor não tiver como mais atuar no esporte? Como eu lhe falei, eu quero continuar sendo uma célula dentro do esporte. Talvez eu continue sendo como treinador e depois, não mais como treinador, continuar inserido como você está. Que é um grande exemplo, essa atitude muito aplausiva, é muito gratificante. Quando você me fez o convite, que eu cheguei aqui, que eu vi essa esfera, é algo assim, realmente, é Cristo, não tem como, né? É muito bom, uma energia, uma áurea, é coisa de Deus mesmo. Isso realmente nos edifica, né? E esse é o caminho. Amém. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do Carlos. Quero agradecer a sua vinda.